Ok, Ailton, estamos tendo aqui a grata satisfação de receber o Dr. Saulo Barreto, médico mastologista, que responderá algumas perguntas sobre o ICA, né, Instituto do Câncer, qual a importância dele para Alagoinhas e também para a região. Falaremos das especialidades do Instituto, dos exames, dos tratamentos disponíveis. Lembrando que o ICA, o Instituto do Câncer de Alagoinhas, fica ali na rua Conselheiro Couto e possui uma equipe multidisciplinar capaz de atender os mais diversos tipos de câncer, além também de realizar exames e tratamentos específicos. Seja bem-vindo ao Jornal Digital News e eu começo perguntando ao senhor quais os benefícios da instalação do ICA em Alagoinhas. Bem, nós do ICA acreditamos que o maior benefício é a capacidade de realizar um tratamento aqui mesmo em Alagoinhas, sem o paciente precisar se deslocar até Salvador ou qualquer outro grande centro para cuidar de sua saúde. Nossa equipe é multidisciplinar e possui médicos especialistas, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, todos com curso voltado para o atendimento de pacientes oncológicos, buscando assim um atendimento de qualidade e humanizado. Além disso, nossas salas de exame e tratamento com equipamentos de última geração permite que os cuidados referentes a esses pacientes sejam mais específicos e direcionados a cada patologia. Reforço também o fato de que os pacientes não precisam se deslocar até Salvador ou qualquer outra cidade para realizar o tratamento. As viagens são desconfortáveis, na maioria das vezes, seja pela condição clínica do paciente, seja pelo mal-estar causado pelos remédios quimioterápicos. Nossa estrutura é capaz de atender toda essa demanda. Não precisa se deslocar grandes distâncias de carro, indo para outras cidades e manter o paciente perto do carinho e cuidado da família, o que se torna fundamental para uma pronta recuperação. Nos casos cirúrgicos, doutor, os pacientes serão operados no HCA? Sim, sem dúvida. O HCA dispõe de toda a infraestrutura necessária para a realização de qualquer procedimento cirúrgico do ICA. É um hospital capaz de atender nossas necessidades, com equipamentos modernos e que segue os mais rígidos padrões médicos hospitalares do país. Isso foi comprovado através de visita técnica que toda a nossa equipe fez nas instalações do HCA para concretizar a parceria. Não deve nada a nenhum hospital de Salvador ou qualquer outro hospital em grande cidade. Dr. Saulo, como mastologista, qual o foco de atuação da sua especialidade e quais os principais tipos de doença tratados pelo mastologista no ICA? Bem, no ICA nós temos o papel de alertar sobre as doenças benignas e malignas da mama, sugerindo medidas de prevenção como uma dieta pobre em gorduras animais, diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, redução do estresse e controle do peso. Dentro das doenças benignas, nós podemos aqui falar sobre o fibroadenoma de mama, que acomete principalmente mulheres na faixa etária dos 15 aos 25 anos e se caracteriza pela presença de um nódulo benigno de 1 a 2 centímetros, como se fosse uma bolinha de gude, no interior da mama. Nós ainda estudamos e combatemos todas as outras doenças mamárias. Porém, o câncer de mama, o adenocarcinoma mamário e seus subtipos é a principal patologia tratada pelos mastologistas. Existe, doutor, uma ideia de que a hereditariedade é determinante para o surgimento do câncer de mama? Isso é verdade, doutor Saulo? A ocorrência do câncer de mama aumenta com a idade. A maioria dos casos acontece entre mulheres com mais de 40 anos. O risco relativo mede a relação entre os fatores de risco e o câncer. Ele compara o risco de o câncer se desenvolver em pessoas com determinada exposição ou característica ao risco observado naquelas pessoas sem essa exposição ou característica. Por exemplo, os fumantes têm um risco relativo 10 vezes maior de desenvolver câncer de pulmão quando comparados aos não fumantes. Outro exemplo, as mulheres com história familiar em primeiro grau de câncer de mama, ocorrência da doença em mãe, irmã ou filha, têm cerca de 2 vezes mais risco de desenvolver câncer de mama quando comparadas às mulheres que não apresentam essa história familiar. Doutor, algumas mulheres decidem por fazer a mastectomia quando sabem que há um caso de câncer de mama na família. Inclusive há casos de personalidades como Angelina Jolie, que fez a cirurgia de retirada da mama. É uma forma de prevenção ou não é indicado?
Como a mulher deve proceder, doutor? Este procedimento está indicado para mulheres que possuem um alto risco para o câncer de mama. E os critérios que nós usamos para identificar o risco em uma mulher são: história pessoal de câncer de mama em mulheres que já tiveram câncer em uma das mamas, podem fazer a cirurgia para reduzir o risco de reincidência. História familiar forte, quando 2 ou mais parentes de primeiro grau com câncer de mama, 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama, sendo que um teve a doença antes dos 45 anos, um parente de primeiro grau com câncer de mama bilateral, um parente de primeiro grau com câncer de mama e um ou mais parentes com câncer de ovário. Além disso, existem as mutações genéticas. A mulher possui uma mutação no gene BRCA1, BRCA2 e P53, indicativos de alto risco para câncer de mama. Para descobrir essa mutação, é necessário fazer um exame de mapeamento genético, no qual é retirado uma amostra de sangue ou saliva para análise do DNA em laboratório. Além disso, existem as mulheres de ascendência judaica Ashkenazi. Dr. Saulo, quais são os tratamentos realizados no ICA para combater os tipos de câncer encontrados pela sua especialidade? O tratamento de câncer de mama é personalizado, ou seja, para cada estágio do tumor é adotada uma conduta. Os tipos de tratamento são os seguintes: tratamento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico e hormonal, que podem ser utilizados isoladamente ou associados. As cirurgias existentes são a mastectomia radical, que consiste na retirada total da mama, junto com o estudo dos gânglios da axila. A mastectomia simples consiste na retirada total apenas da mama, sem os gânglios da axila. A setorectomia, também chamada de segmentectomia ou quadrantectomia, consiste na retirada do tumor com tecido ao redor livre de envolvimento tumoral, junto com o estudo dos gânglios da axila. Existem, doutor, alguns pacientes que fazem uso de medicamentos caseiros e ervas ditas medicinais durante o tratamento oncológico. De que forma esses medicamentos e ervas podem atrapalhar a recuperação desses pacientes? Remédio caseiro não trata câncer de mama. Uma orientação nutricional pode ser uma ótima forma de complementar o tratamento médico, pois o paciente com uma boa nutrição e alimentos ricos em antioxidantes que impedem a oxidação dos radicais livres, que podem agravar o câncer. Além disso, existem alimentos que podem levar a uma sobrecarga renal, hepática, cardiológica, o que pode levar a uma interrupção ou atraso no tratamento oncológico. Depois de tratada, doutor, a doença pode voltar? Sim, alguns fatores podem contribuir para que chamamos de recidiva. O tipo de abordagem cirúrgico, se foi obtido margem de segurança adequada ou não, o tamanho do tumor previamente, se havia ou não gânglios na axila comprometidos, se a paciente recebeu radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, de acordo com a necessidade do caso, e se a paciente aderiu ao tratamento proposto ou se houve abandono no meio do caminho. Em geral, a maioria das recidivas ocorre nos primeiros 2 anos após o tratamento, mas existem casos de recidivas tardias que acontecem após muitos anos do tratamento inicial. Não existe um limite máximo de tempo no qual as recidivas podem surgir. No entanto, dispomos de medicações e estratégias para minimizar e até zerar esse risco. Mesmo assim, mesmo com tratamento inicial adequado, uma recidiva denota que o tumor é biologicamente agressivo e que foi resistente aos melhores tratamentos disponíveis. Doutor, quais exames preventivos as mulheres devem fazer e qual a frequência para repetir esses exames? Ainda não existe um conhecimento pleno de todas as causas do câncer de mama. Por isso, a principal estratégia de tratamento dessa doença visa sua erradicação cirúrgica na fase inicial de seu desenvolvimento. Alguns fatores de risco estão envolvidos com a maior probabilidade do desenvolvimento desse tipo de câncer. Por exemplo, genético, idade acima de 40 anos, gravidez tardia, primeira menstruação precoce, menopausa tardia, antecedente pessoal de câncer, antecedentes familiares de primeiro e segundo grau, avó, mãe, tia, irmã e filha de câncer de mama, dentre outros. O melhor método para se diagnosticar precocemente o câncer de mama é o exame mamográfico. Por meio dele podemos identificar a doença antes mesmo dele se tornar um nódulo.
A mamografia é um exame indicado principalmente para as mulheres acima de 40 anos e é realizada anualmente. Mulheres muito jovens não são indicadas mamografia devido à apresentação da definição da mamografia não ser adequada. Nesses casos, para o diagnóstico, o mastologista pode solicitar outros exames, como a ultrassonografia e a ressonância magnética das mamas. Quando associados, esses métodos melhoram as chances diagnósticas pré-terapêuticas. Existem medicamentos, doutor, que substituem a cirurgia ou o uso de quimioterapia? Não. O tratamento hoje do câncer de mama, de maneira mais simples, é baseado no tripé cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Existem ainda algumas outras terapias, como bloqueadores hormonais, hormonioterapia, mas não existe nenhum medicamento com poder de substituir essas terapias cientificamente consagradas. Doutor, em alguns casos em que o paciente não poderá ser tratado aqui em Alagoinhas, existe essa possibilidade? Não. Nós estamos preparados para atender todo tipo de câncer e dar o tratamento ideal para que o paciente tenha uma recuperação rápida. E assim encerramos a nossa entrevista aqui com a presença do Dr. Saulo Barreto, médico mastologista do ICA, que veio para a nossa cidade oferecer aos cidadãos de Alagoinhas e região um serviço que permitirá um tratamento mais humanizado aos pacientes oncológicos. Doutor, muito obrigado pela sua participação e sinta-se à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo tratar de um tema que ainda é tabu, principalmente em algumas regiões. Inclusive, nós pegamos muitos pacientes aqui em Alagoinhas ainda com medo de falar a palavra câncer. E nós hoje sabemos que câncer hoje tem tratamento, câncer hoje tem cura e nós podemos oferecer o que há de melhor à população de Alagoinhas e região. O meu muito obrigado aqui a todos e que a gente possa se ver o mais breve possível.